revista é a revista de número 13. Nós vamos falar sobre o propósito das missões. Qual é o propósito da missão, ou propósito de missões? Essa lição que nós tivemos, ou melhor, essa revista que nós tivemos 14 lições que falam sobre missões. Nosso irmão Presbítero Darlan, nosso irmão Jaco Moisés, e eu também tive a oportunidade de compartilhar alguma dessas lições sobre missões. Hoje nós vamos falar sobre o propósito de missões. É a 13ª lição, tá bom? O texto áudio está no livro de 1 Coríntios 9:16. Se os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia, o livro de 1 Coríntios, capítulo 9, e versículo número 16. Diz assim, os irmãos encontraram? 1 Coríntios 9:16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Quem escreveu esse texto é o próprio apóstolo Paulo, e o autor colocou ele como um textual. O textual é o texto de ouro, é o texto que vai coordenar todo o ensino desta lição. A verdade prática é pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Olha que forte essa palavra, irmãos. Pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, não é uma escolha. Jesus disse, ide por todo mundo. É uma comissão, é uma ordem dada por Jesus a todo cristão. Não é somente a uma área da igreja, somente a um departamento da igreja. Não, todos temos a obrigação de pregar o Evangelho. Então, a nossa irmã Juscelia disse, na sua oportunidade, sobre a quantidade de pessoas que hoje estão perecendo, todas necessitando de ouvir a palavra de Deus. E quem é o instrumento? Quem é o agente missionário? Eu e você. Eu e você somos aqueles que Deus comissionou, aqueles que Deus enviou, aqueles que Deus chamou para que nós pudéssemos pregar o Evangelho. Então, a evangelização não é uma opção. Você não tem a opção de escolher se vai fazer ou se não vai fazer. É uma ordem divina. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E Paulo, no versículo 16 de 1 Coríntios, ele fala, ai de mim se não pregar o Evangelho. Irmãos, é muito sério essa comissão, tá bom? A leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 14, que foi o que nós fizemos a leitura inicial aqui no começo do culto. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 ao versículo 14. Eu pedi para os irmãos abrirem a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 14. Eu vou ler o versículo 9, e aí eu quero pedir a participação de todos os irmãos que puderem. Nossa irmã Damares, a nossa irmã Bia, a irmã Camila, o irmão Presbítero Darlan, nossa irmã Dias, todos os irmãos que puderem nos auxiliando, tá bom? Então eu abro a leitura no versículo 9, Apocalipse 5, versículo 9 ao versículo 14. O versículo 9 diz assim, cantaram um novo cântico dizendo, digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões de milhares de milhares. Que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, ações de graça. E os 4 animais diziam, amém. E os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Aleluia. Irmãos, missões é uma imposição ou uma ordem ou uma comissão dada pelo Senhor. A introdução, se os irmãos estiverem com a sua revista, ela começa dizendo assim, o propósito da Igreja de Cristo nesse mundo é de proclamar a mensagem da salvação até que Jesus volte, ou até Jesus voltar. Eu preciso fazer um adendo aqui. O propósito da Igreja de Cristo nesse mundo é o de proclamar a mensagem da salvação. É um dos propósitos. Nós ministramos aqui, eu compartilhei aqui sobre os 5 propósitos
que um pastor americano, Rick Warren, fala sobre o propósito da igreja, né, que é evangelizar, é discipular, é ministério, é adoração. São cinco propósitos que a igreja tem. E um deles é a evangelização, é missões, é pregar o evangelho. É um propósito real, dado pelo Senhor Jesus. Então, eu quero fazer esse adendo. Não é o único propósito da igreja. Por que o Senhor Jesus não leva assunto aos céus a todo aquele que o aceita imediatamente? Como assim, pastor? Vou dar um exemplo. Nosso irmão Isaac aceitou Jesus há quantos anos, irmão Isaac? 7 anos atrás. Por que naquele momento que ele aceitou Jesus, Jesus não o levou imediatamente? Porque o Senhor tinha um propósito para o irmão Isaac na igreja, ou seja, a igreja tem um propósito. E qual é o propósito? É de pregar o evangelho a toda criatura, é de ensinar e discipular a todos aqueles que aceitarem a mensagem de Cristo Jesus, é adorar a Cristo Jesus aqui nessa terra. Nós adoramos ao Senhor, é exercer o ministério que nós temos. Cada um de nós foi dado um dom, um talento, uma chamada, uma vocação, e esse ministério você precisa executá-lo. Você executa onde? No corpo de Cristo e através do corpo de Cristo. E o quinto propósito é a comunhão. A igreja vive uma união, uma comunhão. Nós compartilhamos uma só fé, uma doutrina, uma esperança, e esses propósitos que norteiam a igreja de Cristo. Mas hoje nós vamos falar sobre o propósito que é pregar o evangelho. Claramente a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global. Jesus disse assim: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, um propósito global não é somente para um grupo de pessoas, somente para uma raça de pessoas, mas para todas as pessoas. Continuando, diz assim: ou seja, a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Não importa a língua, cultura ou contexto econômico. Cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é um assunto que estudaremos essa semana. Eu me lembro quando eu entreguei a Jesus, entreguei a minha vida para Jesus, tinha uma frase interessante que diz assim: todo coração sem Jesus é um campo missionário. Então Jesus disse para pregar o evangelho a toda criatura. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, Jesus ele começa dizendo assim: vocês pregarão o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, irmãos, o nosso planeta ele é dividido em 5 continentes: continente americano, continente europeu, continente africano, o asiático e Oceania. Oceania? Os irmãos são melhor do que eu. Faz tanto tempo que eu estudei geografia, irmãos, então estou um pouco mais perdido. E nesses 5 continentes, nós, se eu não me engano, os irmãos, as irmãs que estudam estão com a mente mais fresca, né, aprenderam há pouco tempo, se eu não me engano, são 227 países. Se eu não me engano, são 227 países. E nós temos hoje uma média de 8 bilhões de pessoas. É muita gente, irmãos. O evangelho deve ser pregado a toda criatura, ou seja, a todas estas pessoas. O evangelho precisa chegar até a todas essas pessoas, porque Jesus comissionou a igreja dele a pregar o evangelho a todos. Vamos aqui no primeiro tópico: o alvo da obra missionária. O alvo da obra missionária, o fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta no livro de Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de remir a humanidade desde o livro de Gênesis. Por exemplo, em Apocalipse 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue. Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, que foste morto, e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Através do seu sacrifício na cruz do Calvário, Jesus comprou pessoas de todo. Comprou. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, diz que nós não fomos comprados com ouro comprado, mas com o precioso sangue de Jesus. Nós somos comprados da nossa velha maneira de viver, nós somos comprados do pecado, nós somos tirados das garras de Satanás, como disse Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Então nós somos comprados, pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Irmãos, o Evangelho de Jesus, ele é pregado no continente africano. Quantos aceitaram a Cristo? Aqui na América do Sul,
Eu ministrei uma lição aqui falando sobre a janela 10 por 40. Não sei se os irmãos que estavam aqui se lembram que eu falei sobre a janela 10 por 40. A janela 10 por 40 é a região onde existe mais ou menos 67 ou 68 países, onde eles são muito fechados para o Evangelho. São 67 ou 68 países que são muito fechados. Entre eles está a China, está a Mongólia, está o Nepal, está os países da Arábia, os países islâmicos, onde as pessoas não podem pregar o Evangelho livremente. Por exemplo, na China é proibido se pregar o Evangelho. Para se ler a Bíblia, só acima dos 18 anos. Na Coreia do Norte é completamente proibido. Os missionários têm que fazer tráfico de Bíblias para poder pregar o Evangelho. Nos países onde a maioria é muçulmana, falei aqui sobre o Egito, na própria Arábia Saudita, os irmãos só procurar na internet, os irmãos vão ver vídeos de pastores sendo mortos, apedrejados, espancados, queimados em praça pública. E por que eles são mortos dessa maneira? Só pelo fato de pregar o Evangelho. Nessa janela 10 por 40 há uma proibição tanto estatal, como no caso da China, quanto religiosa, como nos países islâmicos. Há uma proibição, mas os evangelistas ainda vão lá e pregam o Evangelho. E o texto diz que Jesus comprou pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Olha que forte isso, né, irmãos? Continuando. Isto aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano é algo sublime da nossa missão. Irmãos, olha que interessante. Jesus, ele, nos seus 3 anos de ministério, multidões de pessoas foram até ele. Ele curou diversos tipos de enfermidades, multidões estavam com ele. Mas ele separou 12 discípulos, 12 apóstolos. Um deles foi o traidor, foi Judas. Porém, Jesus pregou o Evangelho e comissionou esses 12 para pregar o Evangelho a toda a terra. É claro que Paulo diz assim que Jesus apareceu ressurreto para mais de 500 cristãos. Mas esse pequeno corpo de pessoas saíram pelo mundo e inflamaram e incendiaram o mundo com o Evangelho de Jesus. Naquela época, ainda, a época da igreja primitiva, eles não contavam com toda a tecnologia que nós temos hoje. Não havia internet, não havia rádio, não havia televisão. Eles tinham que ir, não havia meios de transporte tão rápido quanto os nossos hoje, carro, avião, navio. Essas pessoas, o próprio apóstolo Paulo, que é um missionário, um dos maiores missionários do Novo Testamento, ou o maior missionário, ele andou a pé, andou a cavalo, andou de barco, pregou o Evangelho em cidades onde ele foi apedrejado, espancado, preso, expulso. Mas mesmo assim ele continuou pregando o Evangelho. E quantas almas ouviram o Evangelho e se renderam a Jesus e foram salvos? Apocalipse diz que Jesus comprou para si. E o livro de Apocalipse fala que é milhões e milhões, milhares e milhares de pessoas que foram resgatadas através do sangue de Jesus. Amém? Vamos continuar aqui. Um propósito global. Em Mateus 28, versículo 18 a 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance em que encontramos em Apocalipse. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 28, versículo 18 ao versículo 20. Mateus, capítulo 28, do versículo 28 ao versículo 20. Os irmãos encontraram? Alguém pode fazer a leitura, por favor? Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder do céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, até a consumação do mundo. Amém. Fazer discípulos de todas as nações. Todas as nações. Irmãos, quando nós falamos nação, eu estou falando Brasil, Argentina, eu estou falando Chile, eu estou falando da Bolívia, eu estou falando dos Estados Unidos, México, Canadá, eu estou falando da Europa, Inglaterra,
França, todas as nações. Eu estou falando da Bélgica, eu estou falando da Indonésia, eu estou falando do Nepal, da Mongólia, eu estou falando do Egito, eu estou falando do Iraque, eu estou falando de países minúsculos, mas países também gigantescos, como a Rússia, como a própria Índia. Pregar o Evangelho a toda criatura. Por isso que Jesus disse: fazer discípulo em todas as nações. Então, em Mateus 28, 18 ao 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance em que encontramos no Apocalipse 5. Isso reitera o princípio universal de missões, ou de missão. Preste atenção aqui, irmãos. Quando nós somos missão, nós usamos esse termo missão. É claro que a palavra missão é uma ordem que é dada. O que é missão? É ordem dada. Por exemplo, irmão Isaac, pegue água para mim, por favor. Eu lhe dei uma missão. Irmão Carlinhos, por favor, pegue essa cadeira, tire ela daqui e coloque lá. Eu dei uma missão, eu dei uma ordem, eu dei uma missão, um propósito, um porquê. Então, missão é uma ordem que foi dada. Jesus deu a ordem de pregar o Evangelho a toda a criatura. Então, nós usamos esse termo, missão. Missão, nós podemos entendê-la como missão local. O que é uma missão local? Quando nós pregamos o Evangelho no lugar onde nós moramos, na comunidade que nós moramos. Eu preguei aqui no começo do ano, não sei se os irmãos se lembram, quando eu estava falando sobre o propósito do evangelismo, eu falei sobre o evangelismo de relacionamento. O que é o evangelismo de relacionamento? Nós pregamos o Evangelho primeiro para a nossa família. Eu ainda dei o exemplo dos discípulos de Jesus que foram ganhos. Pedro, quantas pessoas Pedro ganhou, influenciou, levou até Jesus? Eu falei sobre Filipe, eu falei sobre os primeiros discípulos, todos eles foram levados até Jesus através de um círculo de amizade ou de parentesco. Então, missão primeiro é missão local, é onde nós moramos, seja a nossa família, nossos amigos, a nossa comunidade. Então, a missão local. E existe missão transcultural ou translocal, ou missão onde as pessoas saem daqui e vão para outra localidade. Missão transcultural é quando a pessoa sai do Brasil, da cultura que ele vive, e vai para uma outra cultura. Quando nós estávamos falando aqui sobre missão transcultural, eu comentei sobre alimentação. Por exemplo, aqui, nós não temos costume de comer carne de cachorro. Na Coreia, na China, eles comem carne de cachorro. Na Índia, a vaca é um deus para eles, então não pode comer carne de vaca. Eu estou falando só sobre a questão da dieta alimentar. É uma cultura completamente diferente. Músicas, danças, roupas, vestimentas. Eu comentei aqui, não sei se o irmão se lembra, sobre um missionário que foi fazer missões na África, aonde as mulheres, isso estou falando há 200, há 100 anos atrás, aonde ele foi pregar o Evangelho a uma tribo, aonde as mulheres não podiam usar a parte de cima, só usava a parte de baixo. Porque para elas, para aquela tribo, usar a parte de cima era conhecida como prostitutas. Era a cultura daquela tribo. O missionário chegou lá, ele não vai mudar a cultura daquela tribo, ele vai pregar o Evangelho. Depois que o Evangelho é introduzido, aí vai mudar a cultura da pessoa gradualmente, segundo os padrões bíblicos ou segundo os padrões da Bíblia. Então, missão local, missão translocal e missão transcultural. Os irmãos estão me entendendo? E a palavra é: nós devemos pregar o Evangelho a todos. Isso reitera o princípio universal da missão. Nesse caso, pregar o Evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias. É o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Essa palavra etnia fala de raças. Nós devemos pregar o Evangelho a todos. Vamos continuar aqui, né? Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do Evangelho nos responsabiliza como integrantes desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. O autor diz assim: olha, esta noção de universalidade ou totalidade. Irmãos, nós estamos aqui no Brasil e a referência que nós temos é que todos os brasileiros já ouviram falar de Jesus. Porque o Brasil é um país teoricamente católico. Então, cristão, e todos, teoricamente, já ouviram falar de Jesus. Mas como eu estava ministrando aqui sobre a janela 10/40, eu comentei sobre países onde há uma proibição real
literal e estatal para se poder pregar o Evangelho. Países como a Mongólia, onde 1% aceitou a Cristo ou conhece a Cristo. Países onde não tem um único cristão sequer. Por quê? Há uma proibição de se pregar o Evangelho. Onde a maioria é islâmica, onde a maioria é hindu, onde a maioria serve a deuses pagãos. E Jesus mandou pregar o Evangelho a todos. Então, esta comissão não foi dada só à igreja primitiva. Ela ainda é válida para nós hoje. E nós temos a incumbência de pregar o Evangelho. É claro que cada um de nós temos um mundo. Cada um de nós aqui temos um mundo. Por exemplo, eu tenho meu mundo. Nosso irmão Carlinhos tem um mundo. Quando eu falo mundo, eu estou dizendo um mundo de relacionamentos. Nosso irmão Carlinhos conhece pessoas que eu não conheço, convive com pessoas que eu não conheço, se relaciona com pessoas que eu não conheço. Então o irmão Carlinhos tem que pregar o Evangelho a essas pessoas. Eu também vou fazer isso no meu mundo. É claro que existe o id imperativo. Eu devo pregar o Evangelho nas ruas, nas praças, nos hospitais. Eu devo pregar o Evangelho nas cadeias, nas delegacias, nos presídios. Eu devo pregar o Evangelho aonde tiver uma única alma que precisa ouvir o Evangelho. Ou seja, se eu conheço alguém que não conhece a Jesus, a minha responsabilidade é levar Jesus para essa pessoa. É a ideia de universalidade, de totalidade, o Evangelho sendo pregado para todos. Irmãos, uma estatística, só em questão de estatística, eu disse para os irmãos que hoje no planeta Terra tem mais ou menos 8 bilhões de pessoas. Sabe quantas pessoas que se declaram como cristãs? Só 2 bilhões. 1/3 praticamente. Dessas pessoas que se declaram cristãos, praticante. Porque uma coisa é falar sobre cristão, outra coisa é praticar a fé que a pessoa tem. Porque cristão nominal, muita gente é. Como eu disse, que se declaram cristãos, mais de 2 bilhões. Agora que pratica, que vive a fé, irmãos, é uma questão mínima. É um número mínimo, melhor dizer. Então tem muitas pessoas que nós precisamos pregar o Evangelho. Os irmãos querem fazer uma colocação? Quer fazer uma pergunta? Nós podemos continuar? Vamos lá. Essa noção do versículo, vamos lá. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do Evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é proclamar o Evangelho a todos. Todos nós devemos pregar o Evangelho. Vamos agora para o tópico 2. Pregar o Evangelho é a responsabilidade de todo cristão. Qual é a nossa disposição? Essa palavra é interessante, né? Qual é a nossa disposição? Alguns dias atrás, eu fiz uma postagem no meu status, no WhatsApp, e algumas pessoas me levaram a mal na colocação que eu fiz. E olha que nem fui eu que fiz. Foi só uma imagem, uma caricatura. Alguém desenhou um pastor orando. Alguém desenhou um pastor que está orando. Uma caricatura, ele está de joelhos orando. E chega uma mulher, abre a porta, deveria ser a secretária, a esposa, não sei, e disse assim: já que o senhor não está fazendo nada, o senhor pode fazer um favor para mim? Ou seja, a pessoa olhou, viu que o pastor estava orando, e não achou que aquilo tinha nenhuma relevância, importância, nenhum significado. E, na verdade, o pastor estava falando o quê? Orando. E eu só compartilhei isso e as pessoas acharam ruim. Eu não fiz nem comentário, só compartilhei essa forma. Por quê? O que é disposição? É quando a pessoa está disposta, com todo o tempo livre, com toda a oportunidade. E o autor diz assim: qual é a sua disposição? Você tem disposição para pregar o Evangelho? Você está disposto? Você realmente se prontifica? Você realmente está alegre e motivado a pregar o Evangelho? Vamos continuando aqui. Qual é a sua disposição? Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo? Quer ver um exemplo que eu estou falando? Irmãos, domingo agora, 10 horas da manhã, nós vamos evangelizar. Vamos fazer um evangelismo aqui. É tese, só para os irmãos entenderem. É tese, irmãos. Domingo, 9 horas, 10 horas da manhã, vamos ter evangelização. Irmão Isaac, o senhor pode ir? Pastor. 10 horas da manhã eu já tenho compromisso. Irmão Carlinhos, o senhor pode ir? Pastor. A minha mulher ficou e visitar minha sogra. Irmão Carlinhos, o senhor pode ir, pastor?
Olha, eu até vou ter que ir, pastor, mas é o seguinte, a minha mãe comprou um cachorro lá no Ouro Verde, eu vou ter que buscar. Ou seja, a pessoa ela começa a encontrar compromisso e responsabilidade e não tem. É isso que o autor quer dizer. Qual é a sua disponibilidade? Você realmente está disposto aí ou você vai criar agendas, desculpas, motivos para não ir? Então o autor dizendo, como está a nossa disposição em levar o evangelho a todo mundo? Você está disposto? Ou você vai criar empecilhos? Ou você vai criar meios para dizer, não, pastor, eu não posso, infelizmente não dá, infelizmente eu já tenho um compromisso marcado. Continuando aqui, você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? Irmão, deixa eu falar para os irmãos. Eu ministro a aula bíblica há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. A primeira função que eu desempenhei na igreja foi dar aula de escola dominical. E claro que o autor da escola dominical ele vai fazer uma colocação, mas esta afirmação não é real. Viu, irmãos? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? Mateus 24 e 14. Abra sua Bíblia em Mateus 24 e 14. A vinda de Jesus não está atrelada a essa realidade, embora nós tenhamos uma incumbência. Mateus 24 e 14. O texto diz assim, e este evangelho veio e será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as pessoas, e então virá o fim, não a volta de Jesus. Jesus pode voltar a qualquer momento. E segundo a minha fé, e eu acredito que a fé da igreja transladada aos céus, na grande tribulação, a Bíblia apresenta duas testemunhas que pregarão o Evangelho, 144 mil que estarão aqui pregando o Evangelho. A Bíblia fala sobre os anjos que virão e pregarão o Evangelho. Então, aquilo que o autor diz aqui não é realidade. Nós temos que pregar o Evangelho independente da vida de Jesus, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós precisamos pregar o Evangelho. Vamos lá. À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? O que nós temos feito em prol do reino de Deus? A nossa irmã Juscelia, na oportunidade dela, ela disse isso. O que será que nós temos feito? Irmãos, realmente, nós, vou dizer eu, pastor Rafael e a igreja Vidas para Cristo do Jardim do Lago 2, como nós temos agido em relação ao evangelismo, em pregar o evangelho? Eu, na minha análise, nós estamos sendo muito falhos. Nós precisamos ter o evangelismo, realizar uma obra de evangelização mais efetiva, mais agressiva. Nós precisamos virar mais as pessoas que não conhecem a Jesus. E muitas vezes nós acabamos relaxando, ficamos relapsos. Nós não nos acovardamos, não é questão de se acovardar, é questão de ficar um pouco relaxado. Amanhã eu vou, a semana que vem eu vou. E nós sempre estamos postergando, nós sempre estamos jogando para frente e acabamos não evangelizando. E o autor fala uma coisa séria aqui, olha, qual é, à luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Continuando, temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? Aí já fala comigo, né, irmãos? Nós temos formado obreiros que se disponibilizam para pregar o evangelho? Eu tenho ficado muito triste nos últimos anos, porque quando eu entreguei a minha vida para Jesus, estou dizendo isso lá em 1999, nós aceitamos a Jesus com tanta vontade, com tanto desejo, que pregar o evangelho era algo tão... Eu contei aqui já para os irmãos, que eu me lembro que nós aceitamos a Jesus, meu pastor marcou o evangelismo e nós somos todos por evangelismo. Quando chegou lá, o pastor pegou um bloco de panfletos, me deu na minha mão, deu na mão de outros jovens, e eu olhei para ele, eu tinha 16 anos, eu olhei para ele e falei, pastor, mas como que evangeliza? E ele disse assim, você não é quadrado, se vira. Ou seja, eu tinha 16 para 17 anos, eu nunca tinha participado do evangelismo, ninguém tinha me ensinado como que eu deveria abordar alguém, entregar um panfleto, ninguém. Ele simplesmente me deu um panfleto. E eu falei, não, mas eu não sou covarde, eu vou evangelizar. E eu saí entregando panfletos. A disposição nossa era muito maior do que hoje. Hoje as pessoas estão perdendo a disposição, o ânimo, a alegria, o prazer de fazer a obra de Deus. Vamos falar de cultuar ao Senhor Jesus. Quantas pessoas numa quarta-feira como essa estão em casa?
Às vezes assistindo Netflix, às vezes em casa só zapiando nas redes sociais, mas não vem à igreja. Quanto mais se dispor a levar esse evangelho para outras pessoas. Agora, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu passei por uma situação na minha vida, que eu passei por isso também há mais de 20 anos. Essa experiência que eu vivenciei, eu trouxe ela e vou levá-la para o resto da minha vida. No ano de 99, irmãos, eu aceitei Jesus, eu ia na igreja de todos os cultos, eu evangelizava e tal. Quando chegou por volta do ano de 2000, 2001, não me lembro, eu fiquei doente. E eu fiquei tão doente que eu fui parar no hospital, e chegou no hospital, eu fui internado. E os médicos fizeram exames, os médicos me deram medicamento, e eu cada dia foi ficando pior. Eu me lembro de deitado naquela cama do hospital. E os médicos fazendo exames, me dando medicamento, e nem o medicamento cortava a dor que eu estava, remediava a minha doença. Eu estava ficando pior. Eu entrei doente, eu saí pior do que eu estava. Mas eu me lembro que enquanto eu estava no hospital sofrendo, a única coisa que passava na minha mente era: nossa, os irmãos estão na igreja cultuando a Deus. Quando chegava tarde da noite, eu dizia: nossa, os irmãos estão no monte. Eu não posso ir no monte. Quando chegava de manhã, eu pensava no domingo, falando: os irmãos estão na escola dominical. Quando chegava determinado horário que eu sabia que ia ter atividade na igreja, eu falava: poxa, os irmãos estão aí, eu estou aqui, impossibilitado de ir, proibido de sair daqui. Até que o médico chegou um dia e eu falei para ele que eu estava curado, não estava nada, mas eu saí do hospital mais doente do que eu entrei. Mas eu levo essa experiência de não poder ir para o resto da minha vida. Então hoje, a todo momento que eu tenho oportunidade, eu faço a obra do Senhor. Então vamos continuando aqui, ó. Temos formado, hoje continuando aqui. E os jovens crentes? E os jovens crentes? Tem essa disposição de pregar o Evangelho? Eles enxergam a grande urgência desse trabalho. João 4,35. A pessoa vive em João 4,35. Evangelho de João 4,35. Há uma necessidade de pregar o Evangelho a toda criatura. João 4,35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Hoje é o dia oportuno para nós pregarmos o Evangelho. Os irmãos, se lembram que no meio do culto eu disse que não é mais um culto? Isso aqui não é somente mais um culto, mas é o culto. O dia propício para Deus agir. Nós queremos pensar quando Deus vai agir. Nós queremos manipular a ação de Deus. Deus tem que agir no Congresso. Deus vai agir com o pregador. Quando chegar ao Congresso, irmãos, nós estamos tentando manipular Deus. Deus não é manipulado. Deus, Ele nos usa quando Ele quer, como Ele quer e onde Ele quer. Deus pode usar você hoje para ganhar uma alma para Ele. Deus pode me usar de uma forma que eu e você sequer imaginamos. Ele é soberano. O que eu e você precisamos estar à disposição dele. Ou seja, surgiu a brecha, surgiu a oportunidade, fale de Cristo, fale do amor de Deus, compartilhe a sua experiência com Cristo, fale daquilo que Deus fez na sua vida. Não é necessário você conhecer teologia, não. É simplesmente necessário você compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida, transformando, salvando, libertando, te dando esperança, te dando oportunidade, levando os seus olhos aos céus. Então compartilhe a mensagem do reino de Deus. Estamos prontos a falar a vidas por essa grande obra? Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? Que grande obra é essa? A evangelização. Irmãos, eu me lembro há muitos anos atrás, eu fui pregar, só para esses exemplos aqui, fui pregar a palavra, se eu não me engano, foi ali no Vila União. E era um ar livre, fizeram um ar livre, me chamaram, a igreja de São Miguel Paulista. Fez um ar livre, me chamaram e eu fui. Quando eu cheguei lá para pregar o Evangelho, para cultuar a Deus, o ar livre, tinha um grupo de jovens fumando maconha, com um carro com som alto, na beira da esquina, e começaram a fazer chacota com os crentes. E os irmãos sabem que eu tenho o sangue muito quente. Eu fui vendo aqui, isso está errado, o sangue foi subindo. Quando me deram o microfone, irmão, a primeira coisa que eu fiz foi chamar a atenção deles. Em nome de Jesus, rapaz, eu estou falando de Cristo, de salvação, daquilo que Deus tem para a sua vida. Você está fumando essa merda aí? E eu fiquei ignorante. O pessoal abaixou o carro,
Graças a Deus, pela graça de Deus, né? Apagaram o cigarro de maconha, saiu e nós pregamos o Evangelho. Agora, você está disposto a colocar a sua vida? Isso foi um exemplo. Outra vez estou pregando o Evangelho lá no Jardim Piranga. Nós estamos pregando no ar livre. De repente é limão que passou da direita, outro joga uma pedra da esquerda, e a gente só se desvia daqui, desvia dali, e continuamos a pregar o Evangelho. Irmãos, nós podemos temer. Nós temos que falar de Cristo. Quantas almas estão precisando de Jesus? Ah, mas eu estou me acovardando, com medo. O que a pessoa vai pensar de mim? Rapaz, penso que Cristo vai pensar de você. Você se lembra que Jesus disse? Se vocês me negarem aqui, eu os negarei. Essas perguntas contribuem estas perguntas contribuem para testarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes, e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, se o mundo não receber o Evangelho nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Muito forte isso aqui, né, irmãos? Deixa eu partir para a parte final, porque o tempo a gente começa a falar, eu falo demais, irmãos. Pois me é imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o Evangelho como uma obrigação imposta a ele. Abra sua Bíblia aqui comigo em 1 Coríntios capítulo 9. Eu quero ler esse texto com os irmãos. 1 Coríntios capítulo de número 9, versículo 16. 1 Coríntios capítulo... Eu quero ler com você a partir do versículo 16. Que diz assim, olha: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois é-me imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se nós ficássemos só no versículo 16, nós não entenderíamos na plenitude o que Paulo quer dizer. Olha o próximo versículo. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma disposição bem confiável. O que Paulo está dizendo? Foi-me dada uma imposição de pregar o Evangelho. Eu tenho duas escolhas. Ou eu faço por amor, por prazer, ou eu faço só por obrigação. Se eu faço por prazer, eu vou receber recompensa. Agora, se eu faço por obrigação, eu não estou fazendo nada mais do que aquilo que foi me pedido ou me obrigado a fazer. Vou dar um exemplo aqui, vou repetir novamente para você. O apóstolo Paulo, ele sente o peso da sua chamada. E ele fala: foi-me imposta essa obrigação. Ai de mim se eu não pregar. Ou seja, eu tenho que pregar porque foi me dada uma ordem. Se eu não pregar, pode haver uma punição. Então eu devo fazer. Mas eu posso fazer motivar, com amor, com paixão, ou eu posso fazer simplesmente por obrigação. Você se lembra de Jonas? Jonas foi pregar em Nínive porque ele quis? Não. Ele foi porque foi imposto por obrigação. Ele tentou fugir daquela chamada, foi parar onde? Dentro do vento do peixe. Foi lhe dada uma obrigação, foi lhe dada uma missão, foi lhe dada um objetivo, um propósito. Mas ele não quis fazer. Irmãos, há sobre nós uma chamada. Nós devemos exercer a nossa chamada. E ai de nós se não fazermos. Alguns anos atrás, e aí vai de você acreditar ou não, eu fiz uma viagem há muitos anos atrás, eu morava em Minas, no ano de 2003, eu fui fazer uma viagem missionária com um amigo meu de Patrocínio Paulista, pastor Luciano Lúcio, grande pregador do Evangelho naquela região ali. E ele me chamou para acompanhar uma viagem missionária, e junto comigo, ele levou um jovem chamado Saulo. E nós fomos para uma cidade no interior do estado de São Paulo, ele foi pregar o Evangelho no Congresso. E esse Saulo era um rapaz muito alegre, muito extrovertido, conversava bastante. Em determinado momento eu comecei a conversar com ele, ele falou: eles são da cidade de Patrocínio Paulista. E eu comecei a conversar com eles e eu perguntei: você é de Patrocínio Paulista mesmo? E esse Saulo disse: não, eu morava no Paraná. O meu pai era funileiro do Paraná. Nós tínhamos um galpão enorme no Paraná. Tínhamos uma empresa estabelecida. Até que Deus chamou meu pai e mandou meu pai vir para Patrocínio Paulista. Só que o meu pai disse, quem contou isso para mim foi um jovem chamado Saulo.
E ele disse para mim, mas o meu pai disse, não, senhor, eu não vou não. Ele mora lá, trabalhava de funileiro, faz portão e funileiro mesmo, né, irmão? Serralheiro, desculpa, serralheiro. Fazia portão, tem uma empresa muito bem estabilizada. Eu não vou sair daqui e ir para o interior de São Paulo só porque eu estou ouvindo uma voz. Aí eu perguntei para ele, e aí? Ele falou, e meu pai perdeu tudo. Meu pai perdeu clientes, meu pai perdeu o galpão. Resultado, meu pai veio para Patrocínio Paulista morar dentro de uma casa, dormindo dentro de um quarto, sem colchão, sem nada. Foi sério que ele foi, mas aqui Deus restaurou financeiramente meu pai, desde a partir do momento que ele cumpriu a ordem que Deus havia lhe dado. Isso foi uma experiência que esse moço vivenciou. Mas o ai de mim se não pregar é sério, irmãos. Agora você prega se você quer, por amor, por alegria, ou simplesmente por uma obrigação. Quer ver um exemplo? Bem rapidinho aqui. Na minha casa, eu faço café de manhã. E eu não uso aquele filtro de papel porque eu acho que lá não presta. Eu tenho uma melita lá e eu uso lá e ele tem que fazer higienização, limpar todo dia, lavar, passar detergente, enfim, faço toda a higienização. Mas quem que é a responsável por lavar a louça na parte da manhã? A minha filha Brenda. E quando ela chega na pia para lavar a louça, e ela vê a caneca com aquele tudo sujo de pó, ela fica brava demais comigo. Papai, por que o senhor não lava? Eu não gosto de lavar. Mas ela tem que lavar. Por quê? Porque a parte da manhã a louça é dela. Foi dada essa obrigação, essa responsabilidade. E ai dela se ela não lavar. Ah, vai levar um corretivo. Aí esse dia eu estava na casa da minha sogra, fui buscar ela que estava na casa da minha sogra. Chegou lá e ela falou, papai, eu lavo o coador com cheio de pó todo dia. Eu falei, você não gosta? Aí ela falou algo que me mexeu comigo. Ela falou, papai, eu faço por amor. Quando ela disse, eu faço por amor dentro de mim, ou mexeu alguma coisa. Eu falei, como assim? Ela falou, eu faço com gratidão pelo Senhor. Ou seja, o amor que ela tem por mim faz ela lavar a louça, ainda que ela não gosta, mas ela lava com amor por mim. Nós temos que pregar o Evangelho, porque foi nos dada esta obrigação. Para mim finalizar a parte final, o apóstolo estava consciente que pregar o Evangelho é uma obrigação que incide privilégio, pois é a partir de que Cristo fez por nós. Nesse sentido, é um ato de obediência, ou seja, estamos obedecendo a palavra. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Ora, pregar o Evangelho não é uma opção, mas uma imposição. Se coloque de pé neste momento, eu quero dar para você. Irmãos, nós vamos agradecer em 2024. Vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Ai de nós se não pregarmos o Evangelho. Irmãos, oportunidade nós temos. Pessoas que precisam do Evangelho são muitas. Cabe a mim e a você nos dispor a ir pregar o Evangelho. Seja de casa em casa, para a nossa própria família, seja no nosso trabalho. Aonde tem uma alma carente que precisa de Jesus, eu e você, nós precisamos nos dispor para pregar o Evangelho para essa pessoa. Eu quero que você pegue na mão dessa pessoa linda que está próxima de você, do seu lado direito ou do seu lado esquerdo. Eu quero orar com você neste momento. Nós vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, porque a missão começa primeiro dentro da nossa casa. Querido e eterno Deus, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, dessa noite que o Senhor nos deu, de ouvir, Senhor Deus, este ensinamento sobre a importância de pregar o Evangelho. Meu Deus, esta comissão, esse mandamento, essa imposição que foi dada à igreja, ou seja, a todos, para que todos nós venhamos pregar o Evangelho a todos, ou seja, a toda criatura. Meu Deus, quantas almas estão carentes, quantas almas estão precisando, quantas vidas estão afastadas do caminho do Senhor, e nós somos os agentes missionários, nós somos, ó Deus, aleluia, os trabalhadores desta última hora, nós somos os evangelistas desse momento. Eu oro com esta igreja, eu oro por esta igreja, eu oro para que a graça do Senhor esteja sobre nós, para que nós venhamos pregar o Evangelho a todos. Querido Jesus, eu lhe peço, venha ungir esta igreja, venha derramar sobre nós unção, poder, autoridade, graça, para que nós possamos, ó Deus, sairmos, ó Deus, aleluia,
àqueles que tanto precisam, Senhor, em nome do Senhor Jesus.